Continuando em Provérbios, agora no capítulo 2, verso 1, Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, irmãos, a paz do Senhor, baseado nesse versículo que nós acabamos de ler, tenho 3 palavras-chave para a sua vida nesse dia. Meu filho, aceita e esconde. Primeiro, o proverbista se dirige aos filhos que dão ouvido à voz da sabedoria como filho meu. A sabedoria chama de meu filho, ou seja, os filhos de Deus agem acompanhados de sabedoria e não há um privilégio maior do que esse, sermos chamados de filhos de Deus. Todo aquele que anda nos caminhos do Senhor Jesus são chamados de filhos. E um dos privilégios dos filhos de Deus, irmãos, é que eles são herdeiros de todas as riquezas do nosso Pai Celestial. Deus, antes de Jesus morrer no nosso lugar, Deus só tinha um filho, Jesus. A Bíblia diz que Jesus era o único filho do Pai, o unigênito filho do Pai, ou seja, único filho. Mas a partir do que Cristo fez na cruz, João 1,12 diz que nós fomos feitos, não éramos, fomos feitos filhos de Deus. Por isso somos perseguidos pelo mal. Além de sermos filhos, nós temos uma herança de Deus como filhos. O segundo ponto que eu quero deixar para você é aceitar. Muitos sabem que não existe outro caminho, mas não aceitam. O orgulho fala mais alto em muitos corações, irmãos. Para ser filho, primeiro tem que aceitar, se dobrar à verdade de Deus. Não adianta o conselho ser bom, o caminho ser maravilhoso, o pai ser amável e o ensino ser bom, se quem está ouvindo não aceita. Muitos dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Eu particularmente discordo, irmãos. Conselho é bom sim. Conselho é maravilhoso para quem aceita o conselho. Se aceitar o conselho é bom. No decorrer da minha vida, irmãos, aconselhei muitos casais, aconselhei muitas pessoas. Uns colocaram em prática e foram bem-aventurados, mas infelizmente outros até balançavam a cabeça como sinal de aceitação, mas depois fizeram tudo diferente do que a gente tinha combinado. O pastor, presta atenção numa coisa, o pastor, o pregador, os pais não querem tapinha nas costas dizendo que o conselho foi bom, que a pregação foi boa, que o estudo foi bom. Sabe o que um pai, um professor, um pastor quer? Ele vai saber que o conselho foi bom quando você coloca ele em prática. A pregação foi boa quando você coloca ela em prática. O ensino foi bom quando a gente vê que a pessoa colocou aquilo em prática. Pegou a visão? E o terceiro ponto que eu quero do capítulo 2:1 é a palavra esconder, que quer dizer guardar. Não podemos ganhar em um dia e perder no outro. Jesus disse que em João 14:21, ele diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esses são os que me amam. Devemos guardar, irmãos, os mandamentos de Deus como tesouro. O cristão é aquele que tem a capacidade de guardar coisas boas e colocar aquilo em prática. Você não guarda, você guarda o que não tem valor? Não, a gente não guarda, com certeza não. Assim como na vida só guardamos aquilo que tem valor, assim deve ser na nossa vida espiritual também, irmãos. E Deus se importa com o que estamos guardando em nossos corações. Às vezes nosso coração está guardando tanta coisa desnecessária, tanta coisa que não tem valor, a ponto de não ter espaço para o que é de Deus entrar. Que neste dia você mergulhe no manual
da sobrevivência, no manual de sobrevivência escrito pelo autor da vida, entregue a nós com a revelação do céu para a nossa vida, que é a Bíblia. Devore, irmãos, essa palavra, porque você é filho, porque você aceita e porque você guarda os mandamentos do Senhor. Amém? Que você tenha força nesse dia para se portar como filho e filha de Deus. O filho de Deus não anda de cabeça baixa. O filho de Deus é indesistente. O filho de Deus é imparável. A Bíblia diz, 1 Coríntios 15:58, você seja firme, você seja constante, porque você vai ser abundante na obra do Senhor. Você é filho. Então você aceita as verdades. Então você aceita a verdade. Tem muita gente que aceita a verdade, mas não guarda. E qual é a diferença do filho? É que o filho aceita a verdade e guarda na tábua do seu coração. Deus é contigo. Deus te abençoe. Ore comigo. Amado Deus, eterno Pai, que venhamos ter graça do céu nessa hora, para se portarmos como filho, a ponto de guardar, a ponto de esconder, a ponto de aceitar os seus mandamentos para a nossa vida. Continua, Senhor, a nos fortalecer, a nos dar força para vencermos os desafios de hoje, de amanhã e de sempre. Deus é contigo, Deus te abençoe.